Benção. Vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Nós hoje temos, como eu dizia, um casal muito especial. Eu queria chamar os dois aqui à frente, o pastor Emanuel e a pastora Francine, para os apresentar. O pastor Emanuel e a pastora Francine são amigos nossos, que fazem a nossa rede missionária, da qual nós fazemos parte, eu e a Cecília, a minha esposa, e a Lídia e o Steve. Fazemos parte da ICM, a Missão Cristã Europeia, e o pastor Emanuel é um dos responsáveis em Portugal pela rede missionária. É uma rede que tem abençoado muito a nossa vida. Temos sido cuidados, temos tido tempo para partilhar, temos tido tempo para aprender, para ser formados, para crescer muito. E obrigado. Obrigado, Emanuel e Francine, pelo trabalho que vocês fazem. Que além disso ainda tem que pastorear uma igreja, não é? Além da responsabilidade dessa rede missionária. Então, nós sabemos o que é isso, ter dois ministérios assim fortes e que exigem muito, mas que o Senhor vos dê graça. E eu gostava de orar por vocês. Gostava de chamar a Cecília, minha esposa. Vamos orar e pedir para Deus abençoar a vida deles. E vou pedir que oremos também por eles, que concordem aí nos vossos lugares. Amém, Deus. Nós te louvamos pela vida destes teus servos que têm respondido ao teu chamado para cuidar de pessoas, para cuidar de missionários que precisam tanto de apoio, de suporte, de cuidado pastoral. E obrigado porque eles têm sido fiéis nessa obra, Deus. Temos visto os frutos e temos visto o crescimento também. Obrigado, Pai, por eles terem este coração sacrificial em amor e partilharem o dom de Ti que há neles com tanta gente à sua volta. Pedimos bênção para eles, para o seu trabalho, tanto na ICM como na igreja. Tu faças prosperar tudo segundo a tua vontade e para a tua glória, Deus. Amém. Amém. Tens a palavra. Paz e graça. Paz e graça. É um prazer estar aqui. Né? Como o Joel disse, nós fazemos parte de uma missão da ICM. E foi um prazer, né, conhecê-los já há 4 anos. E ler o livro que ele escreveu também, e a gente foi se aproximando, e está sendo um final de semana muito bom para mim, né, conhecer mais uma parte da família de Deus, e com esse tema que arde em meu coração, que é a interculturalidade. Só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa vida, nós somos, pelo sotaque vocês já viram que somos brasileiros. Ela assim, não é brasileiro, é brasileiro. Falei direito? Quem acha que eu falei direito aí? Tá certo? Brasileiro. Mas é interessante, nós somos brasileiros, somos de Salvador da Bahia, então falamos baianês. Quem sabe o que é isso entende que é uma língua totalmente diferente. E é interessante que em 2012 Deus nos chamou através de uma conferência missionária. Nós recebemos chamado de Deus para sermos missionários transculturais. Nós em Salvador já tínhamos um ministério e Deus nos chamou para ser plantadores de igreja e pela graça de Deus, eu e minha família implantamos no espaço de 7 anos 3 igrejas em Salvador. E no final, quando estávamos na 3ª igreja a plantar, Deus nos chamou. Só que foi interessante que Deus nos chamou. Alguém disse, você está sendo chamado para missões. Eu sou crente desde meus 7 anos de idade. E eu sei que quando Deus fala, pode ser no outro dia e pode ser daqui a 30 anos. Quem concorda comigo? Então não mudou nada na minha vida. Em 2012, recebemos o convite, assim, no meio de um culto, e um chamado missionário. Você vai para as nações, tá bom? Certo? Depois, nesse mesmo ano, em novembro, eu tive um sonho e uma voz dizia Croácia, Croácia. E eu não sabia quem era a Croácia. Só tinha ouvido da Croácia uma vez que o Brasil jogou com a Croácia. Não sabia nada. E no sonho, uma voz dizia Croácia, Croácia, e eu via minhas bagagens prontas. E quando eu acordei, eu tinha plena certeza que Deus estava nos chamando para a Croácia.
E assim foi o nosso chamado. E logo após eu falei com o meu pastor, eu dirigia uma igreja, mas tinha um pastor que era o líder, e contei o sonho e ele disse, você vai para a Croácia. Sem saber falar inglês nem croata. E foi assim que Deus nos chamou para a Croácia, onde nós vivemos 7 anos. E para a glória de Deus, é Deus mesmo, viu? Nós também conseguimos plantar 3 igrejas para a glória de Deus. Nós plantamos 3 igrejas em cidades que nunca tiveram uma igreja evangélica. Imagina você chegar em uma cidade que tem 800 anos e você fala, eu sou evangélico. E as pessoas dizem, o que é isso? As pessoas não sabiam. Para você ter ideia, na cidade onde nós plantamos a igreja, em Dugocelo, que fica a 20 quilômetros da capital Zagreb, as pessoas achavam que a gente era testemunha de Jeová. E aí eu dizia, não, não sou. Ele dizia sim, eu não, e eu sim, não. Eu dizia, eu acho que você sabe mais que eu. E aí nós ficamos ali naquele país 7 anos. Mas é interessante que a nossa história com Portugal começa em 2013, porque minha mãe é missionária em Portugal há 15 anos. Então, minha mãe também tem um ministério de plantação de igreja e ela tinha vindo para Portugal antes. Então, em 2013, quando a gente estava a passar para a Croácia, para ir morar na Croácia, nós passamos primeiramente em Portugal e ficamos 13 dias. E de 2013 até hoje, até nós virmos para aqui em 2020, no meio da pandemia, nós todos os anos vínhamos para Portugal para passar férias. Então, a nossa história com Portugal começa mesmo estando na Croácia. E foi assim que em 2020 nós recebemos um chamado para vir a Portugal e desenvolver um trabalho para ajudar igrejas como alcançar os portugueses e também nessa questão da interculturalidade. Mas hoje, isso é só uma introdução assim, para vocês saberem quem somos, mas fomos convidados aqui, temos o privilégio de falar sobre algo muito importante, que é a interculturalidade. Quem já ouviu essa palavra interculturalidade aí? Está vendo? Poucas pessoas. Então, assim, eu quero só dar fazer uma observação sobre isso. Tem um termo chamado multiculturalidade. A multiculturalidade é uma constatação. Qualquer lugar que tem mais de uma nacionalidade é multicultural. Ok? Quantas nacionalidades tem aqui? Brasileiro, levante a mão. Pronto, uma. Português, levante a mão. Espanhol, levante a mão. Você não sabe nem de onde você veio, rapaz. A Venezuela. Isso aí. Colômbia. Aí, tá vendo? Tá vendo? Chile. Tem Chile também aí, não? Argentino. Não queria saber de vocês, não. Tô a brincar. E tem também da Índia, que eu soube hoje. Tem da Índia aí, não? Tem inglês. Cadê o inglês? Eles nem sabem mais que é inglês, né? Sumiu esse lá. Estados Unidos tem também? Aí, que benção. Não é bom isso? Isso é o que Deus faz. Comprou um povo de toda língua, povos e nações. Amém? E o nosso Deus é isso. Então, hoje eu quero pregar sobre esse tema e eu vou passar voando. Então, eu vou ler vários textos bíblicos. Então, preste atenção. Não olhe para o lado, que você pode perder alguma coisa. Então, o tema é a nossa identidade principal é filhos de Deus. Quem gosta de ser filho de Deus aí? Acho que tem gente que não gosta, viu? Tem gente que está duvidando. Será? O que é que ele está falando? Quem ama ser filho de Deus aí? Então, a nossa identidade tem que ser isso. E eu quero mostrar a vocês na Bíblia sobre migrações na Bíblia. Porque nós somos todos aqui, todos, sem exceções, peregrinos. Todos, sem exceção. Se você é um filho de Deus, é peregrino. Ok? Então, quero mostrar alguns textos a vocês e mostrar essa interculturalidade e essas migrações na Bíblia. E esse é o tema nessa manhã. Então, em Mateus 25, 35 e 36, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso, mas diz assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Aí tem uma frase. Olha só o seguinte. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu quero perguntar a alguns aqui.
Quanto já tinha parado para analisar esse pedacinho aí? Porque às vezes a gente passa correndo nesse texto e a gente não percebe. Está vendo? A hospitalidade com o estrangeiro é algo que Jesus valoriza. Ok? E continua, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então, como eu disse, fui estrangeiro e vocês me acolheram. É uma das características que, quando vai ter a separação entre os que estão do lado direito e do lado esquerdo no julgamento, é importante. Eu fui estrangeiro e vocês me receberam. Então eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre a migração na Bíblia. Acho que eu fiz alguma besteira aqui? Não. Ok. Migrações na palavra de Deus. A primeira migração, quem lembra a primeira migração na Bíblia, você sabe onde é? No Éden. O pessoal tem que sair do Éden, não é? Expulso, fez besteira, e Deus diz, vai para lá. Agora eu quero que vocês parem para analisar. No Éden, eles estavam familiarizados, sim ou não? Sabiam onde eram as árvores frutíferas. Já sabia tudo, já tinha uma rotina. Aí Deus, vai embora. A primeira migração é aí. Então nós todos temos uma história migratória. Todos vocês, todos nós temos uma história migratória. A segunda história migratória que eu queria chamar a atenção de vocês é a história de Abraão. Vocês todos sabem que Deus diz o quê? É interessante, Deus diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, em Gênesis 12, 1-3, diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra. Olha, Deus começa a abençoar e formar toda a história da redenção a partir de uma migração. Vocês já pararam para analisar isso? Ele disse, vem aqui, irmão, sério mesmo, Deus podia fazer diferente? Podia ou não podia? Podia abençoar Abraão ali mesmo? Por que Deus escolhe fazer dessa maneira? Tem uma intencionalidade nisso. Sai da tua terra e da tua parentela. E aqui é interessante, sai da tua terra e da tua o quê? O que Deus está dizendo, você vai perder coisas. Porque Abraão já estava ali familiarizado, agora pega mulher, pega servos, ele pega rebanho, ele pega tudo e ainda vai para uma terra que Deus nem disse onde é. Que eu vou mostrar a você ainda. Então, por isso que ele é chamado pai da fé. E aí no versículo 3 diz, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da história de uma migração, Deus está dizendo, eu vou abençoar todas as famílias. Depois, eu quero chamar a atenção de vocês para Gênesis 15, onde Deus avisa a Abraão que além de sair em migração, a descendência dele passaria por problemas nessa migração. Em Gênesis 15, 3 diz assim, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida ao quê? Imagine que a escravidão do povo de Deus estava dentro do plano da redenção. E Deus avisa isso a Abraão. E será afligida por 400 anos. E vocês sabem da história, se você é crente há mais de um ano, talvez, vocês sabem já disso tudo. Mas depois, o que é que acontece? Acontece, né, o povo entra no Egito, que se você lembra da história, José está lá no Egito, e ele diz, olha, eu tenho minha família e tal. E o povo chega no Egito o quê? Como convidado. Porque José estava fazendo um grande benefício para o Egito e todo mundo, José é o cara. Então a família José também é bem-vinda. E todo mundo aceitou eles muito bem. Mas depois a coisa começou a entornar para o lado errado. E o povo de Israel foi o quê? Escravo. E agora passa-se muitos anos o povo ali sofrendo. No livro de Êxodo mostra que o povo já está há muitos anos a aguardar um libertador, né? Só que é interessante que vocês sabem a história, não vou entrar aqui, aí Deus chama Moisés, tem aquela história toda linda, maravilhosa. Quem não sabe da história de Moisés, e aí vá ler a Bíblia. Ou a
assiste o filme, também é muito bom. Mas também a Bíblia é melhor, que tem muito detalhe que não está ali no livro. Mas interessante que Deus, sério mesmo, imagine você ver o mar abrir. É ou não é? São coisas fantásticas. Só que nós somos seres... Quem gosta de mudança aí? Levante a mão. Não tem uma pessoa. Lídia, aquela irmã ali, pastor, qualquer coisa é com ela. Viu? Porque elas não tem problema de mudar de coisa todo dia. Se quiser mudar todo dia... Olha, irmãos, vou dizer, ser humano não gosta de mudança. E é normal, só que nós estamos vivendo e vivemos em um mundo que muda. Agora, interessante, eu quero mostrar a vocês que Deus tira o povo do Egito. O povo no Egito estava como? De boa ou sendo escravo? Sendo escravo. Só que a alimentação do povo tinha sido alterada. E você, quem já sentiu falta de algum alimento que tinha na sua terra aí? Levante a mão. Sentiu mesmo, né? Crise, abstinência. Mas é certo. Estou falando a verdade. É crise de querer. Eu vou embora no outro dia. Dá crise. Porque culturalmente você cresceu comendo aquilo, faz agora parte de você. Está enraizado. Quer ver? Olha, os portugueses que saem daqui e vão para outra terra, quando chega lá não tem um bacalhau, dá crise. Ou não? Dava uma crise ou não dava? Aí não venha criticar a feijoada brasileira, porque é muito bom também. Mas o que eu quero dizer, eu vou mostrar uma passagem aqui que basicamente o povo estava com essa crise. Em Números 11, 4 a 6 diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Olha, veio a ter o quê? É assim ou não é? Oh, eu queria comer aquela comida da minha mãe. É ou não é? Grande desejo, olha só. Aí diz assim, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dera comer quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Irmão, agora, essa frase está certa? Era de graça? Eles eram o que lá? E aqui está um problema quando você está com crise. Você fantasia o que era. Você maximiza as coisas e eles estão dizendo de graça. Era de graça? Mas para eles, entendeu? Porque eles estão em crise. Aí eles dizem, olha... Eles estão no deserto, a alimentação deles tinha mudado. Olha o que eles sentem falta. Do pepino, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Olha só, e olha o que eles desprezam. Olha só o que eles desprezam no versículo 6. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha, eles estavam comendo maná. E estavam insatisfeitos. Você sabe por quê? Porque mudou a alimentação. Eles estavam no Egito, sai do Egito, vai para o deserto, chega no deserto, está comendo coisa diferente. Meu Deus, cadê o alho? O pepino. Quem já passou por isso aí? Normal. Mas bora lá, vamos seguir. Agora, Deus nos ensina a ser amáveis aos vulneráveis. Em Deuteronômio 10, 16 a 19 diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de quê? Quem crê que Deus não faz acepção de pessoa? Eu creio plenamente. Porque ele não faz, nem aceita suborno ou recompensa. Aí faz assim, ó, olha só o texto que diz. E faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro. Aí ele continua, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, fostes estrangeiro na terra do Egito. Irmão, por que Deus coloca o estrangeiro no mesmo grupo de viúva e de órfão?
Porque quando você vai para uma outra terra, você vai para começar tudo do zero de novo. Você perde tudo. Você perde a amizade. Você perde a vivência com seus parentes. Você perde a sua igreja local que você talvez viveu a vida toda ali. Já conhece todo mundo, já tem a liturgia. Você agora já não tem mais a sua casa que você tinha lá. Você não tem seu carro. Você perde tudo. Aí chega em um lugar que não sabe nada. Que a comida é diferente, que a língua é diferente, que você não sabe como se manter e tem que começar tudo do zero. Por isso que Deus diz, é um Deus que ama o estrangeiro, porque o estrangeiro é vulnerável. Porque ele está em processo de perda. E quando você perde as coisas, tudo é maximizado. Porque você está em sofrimento. Por isso que Deus diz que nós devemos amar o estrangeiro. Na verdade, sendo sincero, se você ainda não consegue amar o estrangeiro, vai ter com Jesus. Está faltando estar perto dele. Porque se estiver perto de Jesus, vai amar o estrangeiro. Porque Jesus ama o estrangeiro. Ok? Em Êxodo, aqui é interessante, Êxodo 23:9, Deus também diz, também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Deus está falando a Israel o quê? Não oprima eles, porque você sabe o que é ser estrangeiro. Em Levítico 19:33 e 34 diz assim, quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não oprimeis. Aí, olha só o que Deus diz para o povo que ele criou, que é Israel. Ele diz assim, como um natural entre vós será o estrangeiro. O que é que Deus está dizendo? Ele é igual a você. Trate ele como você trata qualquer um da sua nação. Quem já tinha parado para analisar isso? Isso é fantástico, não é? É um Deus que não, realmente não faz acepção de pessoas. Entre vós será... como natural entre vós será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então interessante que Israel, o povo de Israel, muitas vezes foi estrangeiro. Se você lê ali reis, juízes, o tempo todo do povo, né? Tá bem, daqui a pouco é levado cativo, aí depois volta, aí vai. Muitas vezes teve esses movimentos migratórios e todo estrangeiro, ele sai da sua terra, sai do que conhece, perde a ligação dos pais e familiares, entra em uma cultura diferente da dele, começa tudo do zero, escola para os filhos é diferente, amizade... Olha, quando eu cheguei na Croácia foi muito interessante, que a nossa cidade, normalmente a Croácia é monocultural. Isso quer dizer que a gente só encontra basicamente croatas, tudo branco, branco. A cidade tinha 30 mil habitantes, a gente era o único negro da cidade. Se tivesse alguma coisa, pega o negão, né? Se fosse racista, era, não era? Olha, quem já assistiu a série Todo Mundo Odeia o Chris? Meu filho era Chris lá. Porque na escola dele, ele era o único negro. O pessoal pegava assim no cabelinho dele. Nunca tinha visto o cabelo negro. Francine! Agora ela tá com esse cabelo, mas era assim, caracolado igual a vocês, assim. É que ele tá escovado agora, né? Mas era assim, né? Ela andava assim lá. A gente ia no shopping, ó, pra você ter ideia que era tão monocultural lá, que a gente ia no shopping, as mulheres ficavam olhando assim, ó. O que é isso? É sério. E tinha gente que dizia assim, eu posso tocar? Imagine no shopping. Então era assim. Então assim, o que eu quero dizer? Que quando a gente vai para uma outra cultura, a gente tem que começar tudo do zero. Imagine, baiano de Salvador, na Croácia. Em uma cultura totalmente diferente, em uma língua eslava totalmente diferente. Então, nós precisamos mesmo da graça de Deus, e tivemos muita graça de Deus ali. Então, vocês e nós temos que se colocar na situação do outro e ter empatia. Porque todos os que estão migrando, eles estão em processo de perda. Até passar pelo processo de adaptação.
Ok? Uma outra coisa que eu quero levantar para vocês é que Jesus, se você não sabia, fique sabendo, foi um refugiado. Quem sabia que Jesus foi um refugiado aí? Jesus foi um refugiado. E é interessante isso. Por que Deus fez isso? Vocês sabem a história em Mateus 2, 13 a 15, diz que Deus chega para José e diz assim, ó, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Irmão, sinceramente, Jesus precisava fugir para o Egito? Precisava? Não precisa. Precisava? Não precisava. Deus podia dar um jeito em Herodes ou não? Deus podia dar um outro jeito, vá para Nazaré, fique na casa tal. Deus podia dar outro jeito. Especificamente, para o plano de Deus, Jesus foi refugiado. Ele teve perseguição política desde criança e teve que fugir. Jesus fugiu por quê? Porque quis ou porque podia ser morto? E o refugiado é isso. O refugiado normalmente sai do seu país, porque talvez lá no país ele pode estar correndo risco de vida. Então Jesus, o seu mestre, o seu senhor, passou por isso ainda pequeno. E é interessante que Deus manda José ir para o Egito e depois manda ele voltar para Israel. Em Mateus 2, 19 a 21, diz assim, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e tua mãe e volta e vai para a terra de Israel. Está vendo? O mesmo Deus que pelo seu plano disse vai, é o mesmo Deus que diz o quê? Eu quero dar uma dica aqui para os imigrantes. Se Deus mandou você vir, quando vier as crises, espere ele mandar você voltar. Porque a crise vai vir. Todos passam por crise. Outra coisa, se você veio porque você quis mesmo, Deus não mandou. Se quer ir embora, consulte ele. Isso se chama oração. Só uma dica. Oração não é você avisar a Deus o que você quer fazer. Porque tem gente que é assim, né? Eu já orei. Isso quer dizer, eu tenho autorização para fazer o que eu quero. Oração é você perguntar a Deus o que é que eu faço e ter que aguardar a resposta. Amém? Quem entende assim? Ou você só tem que comunicar as coisas que você vai fazer? E depois pedir para Deus abençoar. Então, o mesmo Deus que mandou ir para o Egito é o mesmo Deus que mandou vir de volta. Ok? E Jesus tem um coração para imigrante. Lembra da mulher samaritana? Pô, era uma mulher com uma reputação muito má. Era a samaritana, que já tinha um problema cultural entre os povos, e mesmo assim, Jesus, ele tem aquela comunicação e muda a vida daquela mulher. E o oficial romano estava ali como uma força de ocupação, mesmo sendo, entre aspas, inimigo de Israel, os romanos, ele cura o servo do oficial. Você vê um Deus que ele não vê esses problemas que aconteceu no passado. Porque lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Qual era o problema de Jonas? Jonas tinha uma mágoa do povo de Nínive. Por quê? Porque no passado aquele povo tinha sido um problema para o povo dele. E ele guardava aquela mágoa no coração. E Deus leva Jonas para Nínive para curar quem? O próprio Jonas. Será que tinha outro profeta em Israel, sim ou não? Você acha que tinha outro profeta? Não? Tinha. Por que Deus escolhe Jonas? Para curar o próprio Jonas. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, porque às vezes a gente está com a mágoa lá dentro cultural. Assim, vou fazer uma parêntese aqui. Por exemplo, Brasil e Portugal. Tem uns pessoal aí, poucos, mas fica assim. O ouro de Portugal, do Brasil. Quem já ouviu falar desse negócio aí? Eu digo, sei lá, de olho, meu irmão. Isso aconteceu quanto? 400 anos atrás? O que tem a ver comigo isso? O que tem a ver com o português de hoje, com o brasileiro de hoje? Então, tem gente que fica grudado em um passado que eles nem viveram. Viveram? Não. Foi uma crise que eles viveram? Não. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso não contribui de nada. Jonas estava com isso.
E Deus leva Jonas para Nínive para tentar curá-lo. Se curou ou não, a história não conta, né? Porque o livro termina assim abruptamente, a gente não sabe a conclusão daquilo, mas a intenção de Deus era curar o Jonas. E eu quero dizer que a igreja nasce multicultural e intercultural. O que vocês tiveram aqui hoje pela manhã, quem sentiu a presença de Deus? Foi gostoso demais, hein? Se fizer isso todo dia é bom demais. Mas a igreja nasce assim. A igreja nasce multicultural. Quem lembra do nascimento da igreja? É dia de Pentecoste e tinha gente de todos os lugares. Todos os lugares. Porque Deus escolheu este dia específico para plantar a igreja na terra. Por quê? Porque ele quer dizer, eu sou o Deus de toda a terra. O Deus não é brasileiro, viu? Para os brasileiros aí, viu? Tem um filme, Deus é brasileiro, mas não é. Deus ele não se limita a uma nação. Deus é de toda a terra. Então a igreja nasce multicultural. Em Atos 2, 1 a 6, foi o que aconteceu aqui nessa manhã, uma pequena amostra. E diz assim, cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um dia o vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. Casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Não vou entrar na questão pentecostal não aqui, mas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Porque Deus nasce a igreja multicultural. E por que as pessoas começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua? Olha a sensibilidade cultural do Espírito Santo. Nasce a igreja, mas nasce todo mundo ouvindo. Hoje mesmo, quando estava no louvor, eu percebi que uns falavam inglês, outros cantavam em espanhol, outros em português. Não foi muito legal? E cada um aqui ouvia na sua própria língua. Isso foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, no nascimento da igreja. Mas eu quero dizer, como o título da pregação diz, que a identidade principal de cada um de nós deveria ser sermos filhos de Deus. Quem concorda comigo aí? Irmão, eu amo ser brasileiro. E eu amo as coisas que Deus fez no Brasil. E eu amo a nossa história. Eu amo mesmo o meu país. E tem coisas lá que não são menos boas, que eu não gosto. Quando eu cheguei na Croácia, eu amei aquele país, a beleza, a cultura, o jeito. E tem coisas menos boas? Sim. Aí cheguei em Portugal, eu amei. Eu tenho saído aí, visitado, canta coisa linda, maravilhosa. Eu digo, Deus aqui foi generoso nessa parte. E tal, e vou, e gosto. Tem coisas menos boas? Vou citar uma. Aimacef, sei lá. Quem concorda aí? É menos boa, não é? É do capeta, não. É dos homens mesmo. Mas, irmão, tem coisa boa e tem coisas menos boas. Você sabe o que eu amo também. Porque tudo faz parte. Agora, você sabe o que eu adoro? Ser filhos de Deus. Isso está acima de ser português, de ser brasileiro, de ser venezuelano. Isso está acima. Porque no céu, quem quer ir para o céu está aqui para isso, né? Devia, né, pelo menos. Mas se está realmente querer viver com Jesus para todo sempre, a nossa identidade no céu vai ser o quê? Será que não, os portugueses vão para essa ala, porque tem bacalhau nessa ala. Preparou o bacalhau. Os brasileiros vão nessa ala ter feijoada. Aí os portugueses, não, eu quero feijoada também. E tá querendo criar confusão no céu também? Não, no céu. Lá, meu irmão, é todo mundo como já é aqui na terra. Filhos de Deus. Amados de Deus. Então, como filho em Gálatas, a nossa identidade principal é filho de Deus. Gálatas 3, 25 a 29 diz isso. Mas depois que veio a fé,
Já não estamos debaixo do aio, né, daquele tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos sois o quê? Todo mundo, filhos de Deus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já foste revestido de Cristo. Aí aqui, Paulo pega pesado, porque ele diz assim, nisto, isso aqui que é, não há judeu nem grego. Rapaz, isso para o judeu custou, hein? Porque os judeus diziam, não, a lei veio pela gente. Era, não era? Aí Paulo diz, não tem judeu nem grego. Os judeus já, acho que ficaram zangados. Mas é interessante que Paulo deixa claro, para Deus, não tem mesmo. Que aqui é uma coisa errada, né? E vocês sabem, claro, isso, de que Deus não escolheu Israel, né? Vocês sabem disso, que Deus não escolheu Israel. Deus criou Israel. Quando a palavra diz escolheu, a gente acha que ele disse unido, unite, esse, eu gostei desse. Deus não. Israel não existia. Deus cria Israel. Então Deus cria Israel no propósito de vir Jesus para salvar todo mundo. Mas os judeus por muitos anos dizem, nós somos especiais, nós temos a circuncisão. E Paulo deixa claro aqui de que não há nem judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E por fim eu quero dizer que nós somos nação santa. Quem concorda aí? E ser nação santa é lindo demais, porque, olha, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já foi em outro país, conheceu um cristão, naquele dia, passou o dia com ele e disse, parece que eu conheço ele a vida toda. Quem já passou por isso? Você sabe por quê? Tem o mesmo pai. Eu já passei várias vezes de chegar no lugar e dizer, parece que eu conheço esse camarada a vida toda. Porque é o mesmo pai. Então nós somos nação santa. Em 1 Pedro 2, 9 a 12 diz assim, mas vós sois geração o quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras o quê? Povo, mas agora sois povo de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos parte do povo de Deus. Que tem africano, tem asiático, tem latinos, tem americano dos América do Norte, tem europeu, tem todas as nações. Vai ser lindo no céu, não vai? Essa mistura cultural vai ser legal demais. Então, nós não éramos povo, mas hoje somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e... Eu disse o quê? Todos aqui são o quê? Peregrinos e forasteiros. Então, nunca fique preso muito à sua nacionalidade como um cabo de guerra. A minha é melhor. Sabe qual é a melhor? Filho de Deus, nação santa, povo adquirido. Não tem como bater essa, não. Não tem. E, por fim, eu quero dizer que fomos comprados para ser nação santa. E esse nascimento não é da carne, é do Espírito. Amém? Esse nascimento não é do sangue, mas desse sangue corre na nossa veia, mas é no sangue de Jesus Cristo que morreu por nós. Em Apocalipse 5, 9 a 10 diz assim, cantava um novo cântico, dizendo, digno és o Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de todas as tribos, línguas e nações, e povos e nações, e para nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a... Irmãos, eu sou missionário há alguns anos, e esse é o versículo básico que me dá toda a energia para ser missionário. Por quê? Porque diz que Deus comprou homens de todas o quê? Tribos, língua, nações, povos. Por isso que eu me considero um cobrador de almas. Porque Deus já comprou. Eu só tenho que avisar a pessoa que ele foi comprado. É ou não é?
Quem comprou foi eu? Não, foi Deus. Eu sou cobrador, vou lá e digo, você foi comprado. Aí a pessoa, aqueles que são de Jesus vão ouvir a voz dele ou não? Vão. Então eu tenho essa função. Mas isso é a beleza que é de toda a tribo, língua, povo e nação. Não tem uma nação específica, porque o nosso Deus é um Deus de toda a terra. E por fim eu quero dizer assim, e isso aqui eu quero falar com toda, como é que eu disse, sendo muito misericordioso. Se por acaso em seu coração tem alguma amargura ou não é, às vezes não é nem amargura, mas uma resistência ao estrangeiro, eu peço em nome de Jesus que nessa manhã, depois que tudo que você viu, que Deus, através dos movimentos migratórios, fez todo o plano da salvação, talvez Deus está te dando a oportunidade de pedir perdão. De se arrepender, de dizer, Senhor, desculpa, Senhor, eu não sabia que tu foste refugiado. Eu vou ter um olhar diferente para o refugiado. Senhor, eu não sabia que o Senhor, pelas migrações, e eu vou dizer, quase todos aqui, se eu perguntar, têm uma história migratória. A minha família, o meu bisavô veio da Itália, foi para o Brasil. Então tem uma raiz. Todos aqui têm uma raiz migratória em algum lugar. E Deus fez isso mesmo para quê? Para que nós possamos entender. Olha, você sabe o que é? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos são iguais e foram criados à imagem de Deus. Por isso que nessa manhã, para terminar, eu quero que você fique em pé. Vou fazer essa ousadia, nem falei com o pastor da igreja, mas vamos ficar em pé. E eu quero que a gente faça uma oração. Porque, irmãos, às vezes a gente diz que não é xenófobo, que a gente não tem resistência, mas às vezes lá no fundo tem. E aqui eu não estou falando só com os naturais, não, estou falando com todos aqui. Porque às vezes eu não tenho esse sentimento para os portugueses, mas tenho com o árabe. Aí eu não tenho para com os árabes, mas tenho com os russos, principalmente que tem a guerra agora. E a gente começa, em nosso coração, a fazer distinção. Um pastor ucraniano, eu estava na Hungria, e ele contou que os soldados, ele acorda um dia, olha só isso. Imagine você, acorda um dia, está os soldados invadindo o seu país, e os soldados com as metralhadoras passando pelo fundo da casa deles. Esses soldados destruíram a igreja deles, uma igreja de 800 pessoas, lindíssima. Os soldados bombardearam e destruíram. E esse pastor ucraniano, contando essa experiência, disse que ele odiou os russos de toda a sua alma. Mas a Bíblia, se você é filho de Deus, não tem espaço para ódio no nosso coração. É o amor que tem que reinar. Aí Deus falou com esse pastor ucraniano, ame eles. Ixi, agora... está invadindo o meu país. Isso no tempo que tinha só invadido a Crimeia. Não era nem toda a Rússia. Isso já tem muitos anos. Esse pastor, você sabe o que começou a fazer? Levar lanche para os soldados russos. Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Quem lembra ainda da Bíblia ou esqueceram? Teve amnésia agora, general. Se teu inimigo tiver fome, dá o quê? Tiver sede, dá? Diz que esse pastor ucraniano, ele ia, Joel, e dava comida, dava água ao soldado russo que estava invadindo o país dele. E ele disse que descobriu uma realidade que nunca teria descoberto de outra forma. Os soldados chegavam para ele e diziam assim, desculpe por eu estar aqui no seu país. Se eu não vim, eles perseguem minha família lá. Eu sou professor da faculdade. Outro dizia, eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou isso. Desculpe por eu estar aqui. E o pastor teve tanta misericórdia dos russos. Se ele não tivesse obedecido a Deus, de que se teu inimigo tiver fome e der de comer, tiver sede e der de beber, ele não sabia essa realidade. Antes de nós julgarmos outros seres humanos, vamos tentar perceber a realidade deles. Pelo que eles estão a passar. Então, por isso que nessa manhã,
Eu acho que todos nós temos que pedir perdão, eu acho. Vocês concordam comigo? Em algum lugar aí tem um negócio que a gente precisa largar, né? Então eu quero orar com você e ore ao seu Deus. E se você cometeu algum pecado contra o estrangeiro, e talvez esse estrangeiro esteja aqui ou não, mas bote no seu coração, eu vou remediar isso. Eu vou remediar isso. Porque Deus é o Deus da reconciliação. Como foi dito aqui na hora da oferta. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Primeiro, Senhor, eu quero pedir perdão por mim, Senhor. Às vezes, Senhor, sem nem perceber, discriminamos outras raças, culturas, nações, se achando até superiores, melhores, Senhor. Ó, Senhor. E o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoa. Nos faz ter um coração igual ao teu, Jesus. Um homem, uma mulher que não faz acepção de pessoa. Por isso que nessa manhã eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Que cada um de nós possamos ter um coração mais voltado para o estrangeiro. Para aquela pessoa que está em perda, em choque cultural, em dificuldade, está a começar totalmente sua vida do zero. E que possamos ter um olhar totalmente misericordioso e amável. Seja qual for a cultura que eles vierem, e de qualquer parte do mundo que vieram, que possamos, Senhor, ser amáveis e que possamos ajudá-lo. Porque é isso que o Senhor quer. E eu oro isso, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar. Irmão, só um segundo. Nós escrevemos esse livro, um inglês que mora na Croácia, que foi meu líder lá, e esse livro fala sobre o poder da comunhão, quando os filhos de Deus, seja quem for, estão juntos para a glória de Deus. Então esse livro custa 10 euros, temos 10 cópias, quem quiser está ali e pode adquirir. Obrigado, foi um prazer estar com vocês.